O Tati de Comunicação, Sérgio Bassi, presidente da Transpetro, que está completando 100 dias de gestão e visitando todas as plataformas pelo país. Esta semana chegou a vez de Ribeirão Preto. Transpetro é uma empresa brasileira de transporte e logística de combustíveis que atua nas operações de importação e exportação de petróleo e derivados. É uma das maiores do mundo e é a maior do setor na América Latina. Presidente, muito obrigado, bem-vindo ao programa Tati Repórter, obrigado por conceder essa entrevista sobre um tema tão importante e a gente quer entender qual a importância de Ribeirão Preto neste mapa do petróleo. Bom dia, presidente. Bom dia, Lincoln. É um prazer enorme estar aqui com você e com as pessoas que nos acompanham. A Transpetro, como você disse, é a maior empresa de logística de combustível da América Latina. E Ribeirão Preto, por ser uma cidade importante para o país, a gente tem a nossa base de apoio aqui, onde a gente faz tankagem de combustíveis para fazer a distribuição para os municípios do entorno, né? Nós temos hoje 48 terminais no Brasil, alguns marítimos, outros em terra, e Ribeirão é um desses terminais que a gente está visitando. A gente, com 100 dias de gestão, já visitou perto de 22 terminais. Estamos trabalhando para visitar, se não todos, a grande maioria dos terminais, para conversar com os trabalhadores, com as trabalhadoras e dizer qual é a importância que a gente quer trazer para a Transpetro, né? A Transpetro vinha de uma gestão onde eles queriam vender a companhia, onde estava se privatizando a companhia, a gente quer inverter essa lógica. Então a gente tem visitado todos os nossos terminais para fazer esse diálogo com todos os colaboradores da empresa. Presidente, e essa é a sua filosofia, né? É permanecer uma empresa estatal, não é mesmo? Com o governo brasileiro tomando conta dessa preciosidade, desse tesouro chamado petróleo. Veja, Lincoln, a empresa estatal é fundamental para o país, porque a empresa estatal deve fazer coisas que a empresa privada acaba não fazendo, né? Nós temos uma responsabilidade com o país. O transporte, a logística do petróleo no país é de nossa responsabilidade. Então a gente tem essa importância para o país. A empresa estatal precisa gerar lucro, é verdade, ela precisa gerar lucro e a gente está trabalhando para aumentar o lucro da Transpetro. Mas ela tem um papel social também. A gente tem no entorno das nossas operações carências. Então a gente tem que trabalhar no sentido de ajudar essa população que está no nosso entorno a ter uma condição melhor de sobrevivência. Então a gente entende que o papel da estatal é esse: gerar lucro para dar dividendos para o investidor. A gente entende que o investidor que põe o seu dinheiro ali para investir na empresa tem que ter o seu retorno garantido. A gente não descarta isso, mas também a gente tem que dividir um pouco com quem precisa e que não tem condição de alcançar algumas coisas que são básicas, né? Coisas básicas para a população, a gente tem procurado ajudar de alguma forma. O presidente, o senhor falou que está visitando, né, 48 ou 49 terminais em todo o país. Chegou a vez de Ribeirão Preto. Nós temos o nosso terminal de petróleo aqui na rodovia Alexandre Balbo, né, no Anel Viário Norte. Qual que é a importância desse terminal, né? O senhor citou que é uma região distribuidora. Ribeirão Preto está no ponto central aqui de uma macro-região com mais de 50 municípios, né, jogando baixo. Como é que funciona na prática isso? Qual que é a importância de Ribeirão Preto nesse mapa da Transpetro, hein, presidente? Lincoln, veja, o combustível que abastece a região de Ribeirão Preto e vai pelo sul de Minas, né, pelo Uberaba, Uberlândia, ela vem por dutos, ela sai lá de Campinas, da Replan, né? Vem para Ribeirão. Aqui tem a nossa base, onde nós fazemos tankagem para atender a região com combustível, e também nós temos os dutos que seguem por Uberaba, Uberlândia, Senador Canedo e chega em Brasília. Então este terminal serve não só para fazer a tankagem para distribuição na região, como também para fazer essa operação com os dutos, para mandar o combustível para a região de Minas Gerais, chegando até Brasília. Então é fundamental que a gente tenha Ribeirão Preto, esse terminal atuando para abastecer. Quer dizer, o nosso trabalho é abastecer o Brasil. Eu tenho dito em todas as minhas entrevistas que sem a Transpetro o Brasil não anda.
né? Tem aquela, sem caminhão o Brasil não anda, mas sem a Transpetro o Brasil também não anda, porque senão não chegará combustível em nenhum local do Brasil. Nós transportamos o combustível, tanto por via de duto como por navios, né? A gente tem uma frota de navios que a gente também leva combustível a todos os rincões do Brasil, desde lá do Rio Grande até Quari, que é uma operação que a gente tem no meio da selva amazônica. Quer dizer que um dos papéis da Transpetro é implementar a logística de distribuição desse combustível. Exatamente. A Petrobras faz a exploração, faz o refino, e a Transpetro faz a movimentação desse combustível para todas as regiões do país. Presidente, em alguns momentos a Transpetro, né, esteve ameaçada, né? O senhor até falou em possibilidade de privatização. O senhor tem trabalhado, né, na implementação de alguns projetos exatamente nessa recuperação, com um dos pilares, né, sendo o lado social da empresa? Veja, a orientação que eu tenho do presidente Jean Paul Prats da Petrobras é: a Transpetro não irá mais privatizar nenhum terminal. Nenhum terminal será privatizado, será vendido. Então, os que estão permanecerão. E a gente tem investido no sentido de fazer a Transpetro crescer, né? O presidente Jean Paul pede para que a gente busque outras operações que não só com a Petrobras, com outras empresas que operam combustível no Brasil, para que a gente possa também prestar serviço para esses outros oil companies que tem no Brasil. Então a gente quer fazer a Transpetro crescer, se fortalecer para que, independente de quem esteja na cadeira, né, não consiga retroceder novamente e tentar privatizar. Então, o papel que a gente tem cumprido é de fortalecimento da empresa. Vou te dar um caso concreto que a gente começou o diálogo ontem. Nós vamos ampliar nossa atuação no Brasil, mas a gente está buscando também ampliar nossa participação nos países no entorno. Por exemplo, ontem nós tivemos uma conversa com o pessoal de Suriname. Eles têm exploração de petróleo lá, só que eles não têm logística. Então nós começamos um diálogo para tentar prestar serviço de logística no Suriname. Como vamos conversar com a Guiana, como vamos conversar com todos os países que exploram petróleo e que não têm essa expertise que a Transpetro tem, que é a logística para distribuição de petróleo. Quer dizer, o senhor já está exportando essa logística implementada aqui. E uma das grandes questões, presidente, polêmicas até, é sobre o Brasil ser autossuficiente ou não na questão do petróleo. Como é que funciona hoje? Qual que é o raio-x, né? Até que ponto a gente tem o produto e condição de transportá-lo? Até que ponto a gente tem que importá-lo para poder distribuir? E quanto custa isso ao país? Veja, Lincoln, o Brasil ele é autossuficiente, ele não consegue exportar, ele não tem excedente de produção, mas para o nosso consumo, a gente produz a quantidade necessária de petróleo, de combustível para atender a nossa demanda. Quando você fala qual é o custo disso, quer dizer, a Petrobras mudou a forma de calcular o preço do combustível, né? Antes você tinha uma forma de calcular, o tal do PPI, né, que era a paridade com preços internacionais, e o presidente Jean Paul mudou essa forma de fazer a conta. O que era o PPI? A Petrobras, mesmo produzindo o combustível no Brasil mais barata, ela tinha que praticar o preço internacional. Então a gente deixava de ter um combustível mais barato aqui para ter a prática do preço internacional. Então o presidente Jean Paul mudou essa lógica. A gente cobra o preço que é o ideal para o Brasil. Há uma grita de outras companhias no sentido, a Petrobras está vendendo mais barato. Vou te dar um exemplo concreto. A Bahia, o preço do combustível na Bahia é muito mais caro do que o preço do combustível em São Paulo, né? E por que isso? Porque lá quem atende, quem refina o petróleo lá é uma outra empresa que não a Petrobras. Então, essas empresas querem a paridade quando lhe interessa. Ou querem o mercado aberto quando lhe interessa. Quando não lhe interessa, eles querem o mercado fechado, querem que o preço seja um preço tabelado. E a gente mudou isso, tanto é que o preço do petróleo tem caído, né? Nós estamos praticando um preço bastante razoável do que estava antigamente. Então essa lógica do petróleo é evidente, ela é uma gangorra, né? A gente muito atingido pelo mercado internacional, mas eu acho que está sob controle, os preços foram reduzidos, estão se mantendo. A gente não tem perspectiva a curtíssimo prazo, de ter aumento no combustível. Presidente, nessa
atual gestão, né, da Petrobras e a sua gestão na Transpetro, completando agora 100 dias, talvez o gesto mais ousado foi esse, mudar a paridade de preço internacional, com a paridade, né, do mercado lá de fora, né, a gente pagar por um produto que consumimos aqui, com o preço sendo aferido pelo mercado internacional. Porque eu me lembro que a polêmica em cima disso era era muito grande, o país está ameaçado, vai ter falta de gasolina, de diesel, enfim. Aconteceu a mudança e as coisas estão calmas, estão tranquilas nesse sentido. Na realidade é isso, quer dizer, quem criava um terrorismo nisso eram as empresas que teriam que disputar o mercado, teriam que disputar preço, né? E a Petrobras, uma empresa brasileira com uma qualidade, assim, uma coisa que, como eu não sou do sistema Petrobras, eu cheguei no sistema Petrobras agora, uma coisa que me deixou extremamente surpreso, a capacidade dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras é algo assim, que eu me surpreendi muito. Nós temos lá muitos doutores, pós-doutores, mestrado, gente com mestrado assim, é o que mais tem. Então, a capacidade da Transpetro e da Petrobras em ter inteligência para ajudar o país é enorme, né? Então, a gente usa essa inteligência para conseguir baratear custo de combustível, né? Coisas que outras companhias não têm essa inteligência que a gente conseguiu construir no sistema Petrobras. E aí começa a fazer esse terrorismo dizendo que vai faltar combustível, tanto é que se aplicou a nova regra e até agora nós não tivemos nenhum problema de desabastecimento. Presidente, e a resposta que todo mundo quer ouvir, a estabilidade dos preços dos combustíveis, ela está garantida? Ou é algo que oscila, de repente pode cair mais, ou de repente sobe um pouco daqui a alguns meses? Como é que funciona isso? Veja, Lincoln, como eu disse, a questão do petróleo é uma gangorra, né? A gente está sujeito também às oscilações de mercado internacional, né? Hoje, o presidente Jean Paul tem dito que não há perspectiva a curtíssimo prazo de aumento do combustível. Agora, é evidente, como a gente sofre pressão, você pode em algum momento ter algum reajuste, mas também pode ter o reajuste para baixo, quer dizer, a gente conseguir baixar mais o preço. É uma gangorra, acho que isso é notório, né? A gente vê isso, mas o que é concreto é que a gente está conseguindo manter o preço dos combustíveis estáveis por enquanto, né? Sem ter grandes oscilações. E eu espero que a gente consiga mantê-lo. Se tiver algum aumento vai ser coisa para ajustar mercado, mas a curtíssimo prazo eu não vejo isso. Presidente, e no transporte do combustível, até que ponto o transporte do combustível impacta no preço final, né? Na hora que a gente vai colocar combustível na bomba ali. A Transpetro tem um grande investimento em transporte naval, não é isso? Renovação de frota de navios. O mar está a 400 quilômetros da gente aqui no interior de São Paulo. Mas nós temos os dutos, né, que o senhor falou, de interligação à região central do país, a Minas Gerais. A gente observa, né, um trânsito enorme de caminhões que transportam combustível aqui no nosso terminal de petróleo. Como é que funciona isso? Qual que é o preço disso ali no produto final, presidente? Veja, Lincoln, o transporte dutoviário é um transporte extremamente seguro. Tanto é que a gente tem 8.500 quilômetros de dutos espalhados pelo Brasil. São esses canos, aí, falando popularmente, esses canos que a gente tem debaixo da terra, aqui na área rural de Ribeirão Preto, né, aqui atrás da Mata Santa Teresa, né, só situando o nosso público, nós temos ali uma área reservada por onde passam alguns desses dutos, né, Exato. Presidente? Na realidade, a gente chama de faixas de duto, onde a gente faz manutenção periódica, quer dizer, vocês podem verificar na faixa de duto, está sempre capinado, está sempre bem sinalizado, né? Porque ali passam os dutos onde está o combustível. Um problema que ocorra ali, por exemplo, há 3, 4 anos atrás a gente tinha problema de derivação clandestina. O que é derivação clandestina? É quando alguém fura um duto para tentar roubar combustível, né? A gente tinha cerca de 250 derivações clandestinas num ano. Foi feito um programa de ataque a esse tipo de derivação, quer dizer, com segurança, com planejamento, com gente vigiando a faixa de duto 24 horas.
Hoje, de janeiro a julho, nós tivemos até agora só 14, entre tentativa e derivação 14. Quer dizer, a gente baixa de 250 para 14. E por que a gente trabalha muito nessa questão da segurança da faixa de duto? Um acidente numa faixa de duto pode causar problemas enormes. Uma derivação mal feita, a pessoa faz uma derivação e de repente acende um cigarro, isso pode causar um dano para a pessoa e para o entorno. Então a gente faz um trabalho muito focado na questão da conscientização das pessoas do entorno da faixa, para que, se verificarem que alguém está fazendo alguma derivação, está cometendo algum delito nos dutos, nos avise. A gente tem o nosso telefone 168, que aceita ligações de qualquer lugar do Brasil, para fazer denúncias de possíveis derivações clandestinas que ocorram na nossa faixa de duto. Esse é um trabalho que já é feito há muitos anos, que deu super certo, e a gente, inclusive, todo ano, no dia 16 de agosto, aproveitando, né, a gente está chegando no dia 16 de agosto, a gente faz atividades no Brasil inteiro, falando da importância das pessoas nos ajudarem, fazendo denúncias através do nosso canal 168. Presidente, onde é que tem mais petróleo no Brasil? E a gente está vendo nessa recente polêmica agora na região amazônica, né? E a Transpetro anunciando uma parceria, né? Com indígenas, né? Com a FUNAI e o SEBRAE também, exatamente, que o SEBRAE entra na capacitação, porque essa polêmica está no limite, né? A exploração do petróleo na região amazônica, entre a preservação do meio ambiente e o progresso do país. Como é que a Transpetro se encaixa nessa discussão? Bom, Nico, vamos separar essa conversa em duas. Uma é a parte social, a parte da responsabilidade social, que é o que a gente está trabalhando lá em Quari, e a outra coisa é a exploração da margem equatorial. Todos nós achamos que temos que ter a transição energética. É necessário a gente mudar a nossa matriz de combustível de fósseis para uma coisa mais verde, mais... Só que para fazer essa transição, isso tem uma conta a ser paga. A gente não consegue fazer a transição de graça. Isso alguém vai pagar essa conta. E no nosso ponto de vista, quem paga essa conta é o petróleo. A gente tem que continuar explorando o petróleo para poder financiar essa transição energética. Os campos que hoje são operados pela Petrobras, eles têm um limite. Vai chegar um momento que vai acabar esse petróleo que está lá. Então a gente precisa explorar outras oportunidades. E a margem equatorial é uma oportunidade. Acho que esse é um processo que está em negociação. Acho que o presidente Jean Paul tem conversado muito no governo, apresentado os nossos relatórios, mostrando que é absolutamente viável você explorar sem causar nenhum dano ambiental. Tanto é que, se a gente pegar, não teve nenhum caso de perfuração de poço que tenha tido problema ambiental. Você teve outros tipos de coisas, mas na perfuração não teve nenhum caso. Então acho que esse é um assunto que está sendo tratado no governo federal. O presidente Jean Paul tem conversado com a ministra do Meio Ambiente. Eu acho que, ao fim e ao cabo, nós vamos chegar num bom termo, tanto para questões ambientais quanto para a exploração do petróleo, que é necessário para a gente manter a nossa produção e fazer a transição energética. Do ponto de vista dos indígenas lá em Quari, a gente assinou a semana passada um acordo com o SEBRAE que vai dar informações para esses indígenas que moram eles moram no entorno da nossa faixa de duto, para eles poderem criar condições de se autossustentarem, como, por exemplo, produzir açaí, produzir e exportar. Então o SEBRAE vai dar essa assistência técnica aos indígenas. E, ao mesmo tempo, a gente quer pegar indígenas que hoje saíram dessa comunidade e foram para a cidade e estão lá, às vezes, em situação precária na cidade, trazê-los de volta para a comunidade indígena, para que eles voltem a ter a cultura, enfim. E para isso a gente deve, no começo do ano que vem, começar a construir casas para os indígenas ali na região de Quari, para que eles se estabeleçam ali fiquem e produzam ali e tenham sua renda ali. Então, é um projeto de responsabilidade social que a Transpetro está fazendo ali, entre várias que a gente tem no país, e que a gente acha que tem uma importância fundamental, porque isso nos ajuda a garantir que a nossa faixa de duto seja preservada, e aí os índios nos ajudam a preservar essa faixa de duto, né? E, em contrapartida, a Transpetro
atende alguma demanda que eles têm, que nesse caso foi que eles pediram que a gente construísse casa para eles. Presidente, sobre a exploração do pré-sal, né, como está atualmente, inclusive, né, na discussão que envolve a sensação de justiça, né, perante a população, da distribuição do bônus daquilo que o pré-sal gera. Olha, o pré-sal, quer dizer, foi uma grande coisa que aconteceu no Brasil, quer dizer, aqui no Brasil foi onde se começou a explorar pré-sal, quer dizer, nenhum lugar do mundo se explora pré-sal como se explora aqui no Brasil, quer dizer, a tecnologia veio da Petrobras, veio daquilo que eu falei que é o maior são os trabalhadores que fizeram isso, quer dizer, foram a tecnologia junto com a inteligência Petrobras que conseguiu explorar o pré-sal. Então o pré-sal está andando, está funcionando. E aí você tem os royalties. Os royalties hoje, é uma discussão muito maluca, né? Porque você tem cidades que têm um volume de royalties muito grande, e que tem exploração, quer dizer, e você tem cidades que nem exploram o petróleo e também tem royalties, e tem cidades que exploram o petróleo e não tem royalties. É uma discussão que isso está no Supremo, que estão discutindo esse tema. Mas eu acho que o royalty é importante para as cidades, isso ajuda. Eu, por exemplo, sou oriundo de uma cidade, da cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, que tem um volume de recursos importante que vem do royalty, né? E que ajuda muito a cidade. A cidade de Niterói hoje é a segunda ou terceira IDH do país, muito fruto dessa coisa do royalties. Muito bem, são 8h41. A nossa entrevista é com o presidente da Transpetro, Sérgio Bassi, que está completando 100 dias de gestão. Assumiu em 28 de abril, né, presidente? Isso. E iniciou um programa de visitas aos 49 terminais da empresa. Ribeirão Preto é a 23ª visita, né? O senhor está iniciando esta semana, né, essa visita ao terminal de petróleo da Transpetro aqui em Ribeirão Preto, e é importante a gente saber e entender, acima de tudo, né, o presidente, que Ribeirão Preto está no mapa, né, dessas bases mais importantes da Transpetro para o país. Sim, exato. Como eu lhe disse, Ribeirão Preto está no meio do caminho entre a refinaria lá de Paulínia e a região centro-oeste do país, né? Então tem uma importância vital para fazer esse escoamento do combustível para essa região centro-oeste do país, né? E eu particularmente tenho um carinho especial com Ribeirão Preto, porque eu sou paulista, né? E frequentei já muito a cidade de Ribeirão Preto, né? Nosso querido Pinguim, nos bons tempos, né? A gente teve muito por aqui. Então voltar a Ribeirão Preto como presidente da Transpetro para visitar o nosso terminal é algo que me deixa muito feliz. O senhor inicia a visita essa semana, né? O senhor chega à cidade com a programação de visitas nesta semana. Na realidade eu fico hoje aqui em Ribeirão Preto, amanhã eu sigo para Paulínia, eu vou lá na refinaria de Paulínia visitar, enfim, vou passar pela faixa de duto, conhecer a faixa de duto, vou à refinaria lá de Paulínia, visitar o nosso terminal. Eu volto ao Rio ainda amanhã, porque eu tenho uma agenda ainda quarta, quinta e sexta no Rio. A semana que vem eu volto para São Paulo, aí vou a Guarulhos, Guararema, Barueri, enfim. Depois na outra semana vou a Uberaba, Uberlândia, Senador Canedo, enfim. Eu tenho uma agenda longa, mas que eu tenho feito com muito prazer, que são encontros que eu faço com os trabalhadores e trabalhadoras da Transpetro que me energizam, né? Ela é cansativa, a gente chega em casa extenuado, mas com uma energia muito boa, porque a receptividade que eu estou tendo dos trabalhadores é imensurável. E por que isso? Porque em vários terminais que eu vou, nunca nenhum presidente passou na porta. E eu tenho feito questão de visitar a todos, para eles me conhecerem e para eles poderem falar quais são as dificuldades que ele tem para mim poder ajudar. Eu acho que o papel do presidente é esse. Esse tipo de gestão sempre foi muito distante, né, presidente? Sim, há de se reconhecer isso, que esse tipo de visita, de fato, é uma visita intimista para os funcionários do setor, né? E é um contato de uma realidade, né? De troca de experiências na ponta, né? Quem está na gestão e quem está lá no trabalho diário, né, presidente? Veja, Nico, a palavra que eu mais tenho escutado nas visitas é esperança. Esperança. As pessoas falam, Sérgio, você vir aqui nos dá esperança de um futuro melhor. Isso me deixa feliz, mas me deixa também com
uma responsabilidade proporcional a isso. Mas é fantástica essa proximidade. Eu acho que eles poderem falar com o presidente, né? Eu falo que a entidade presidente, porque o Sérgio é uma coisa, o presidente é outra, né? Eles falarem com a entidade presidente para eles é algo que tem sido importante, acho que para a força de trabalho, e importante para mim. Então eu vou continuar, quero chegar, fazer, se não todos, a grande maioria dos terminais. Presidente, obrigado por sua entrevista, obrigado pela visita ao Grupo Tati de Comunicação. Eu quero agradecer também ao Márcio Guimarães, né, tá presente aqui na comitiva do presidente da Transpetro, ele que é gerente de dutos, né, aqui na região. Agradecer ao Jefferson, assessor de imprensa, ali atento, né? Acompanhando as visitas do presidente. E mandar um abraço para um grande amigo, Zé Alfredo, que é o secretário da executiva do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, também, né, acompanhando essa entrevista institucional de uma entidade tão importante no cenário brasileiro como é a Transpetro. Muito obrigado, viu, presidente? Lincoln, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Toda vez que passar por aqui, quero vir tomar um café com vocês. E espero que a Transpetro possa ajudar a Ribeirão de alguma forma. Eu vou hoje conversar no terminal, quero ver se a gente consegue trabalhar alguma questão de responsabilidade social no entorno ali do terminal. Se tiver novidades, eu peço para falar com vocês aqui. Estaremos à disposição. Muito obrigado, presidente. Obrigado.